Olá, boa tarde pessoal, boa noite. Gravando essa aula aqui para vocês, no primeiro ano. Vou gravar essa aula de química, certo? E passar a atividade para vocês, tá bom? Vocês que não estão podendo ir para a escola. Veja só, a gente vai falar sobre química, tecnologia e sociedade. Qual é a relação que existe entre química, tecnologia e sociedade? A gente pode ver o seguinte, deixa eu só aumentar aqui. A gente pode ver o seguinte, que a química, ela funciona como uma ciência que vai fornecer estudos para desenvolver a tecnologia e, consequentemente, ajudar a sociedade no seu desenvolvimento. Então, a química funciona como uma ciência que ela fornece estudos que ajuda a elaboração, a criação de uma tecnologia que vem ajudar a sociedade. Então a gente pode ter exemplos aí, o computador é um exemplo de uma tecnologia que ajuda a sociedade, fornecido pela ciência, né, o estudo, tal, etc. Você pode ver hoje medicamentos que podem salvar vidas, você pode ver as vacinas, né, graças a Deus existem as vacinas, que isso tudo vem contribuindo para o desenvolvimento da tecnologia. Na verdade, isso já é uma tecnologia sendo desenvolvida e aumentando o uso na sociedade, ou seja, melhorando o uso na sociedade. Então, essa é a relação basicamente que existe entre química, tecnologia e sociedade. Então, a tecnologia é o fruto da ciência, certo? A tecnologia. Então, antigamente, vocês vão ver ainda isso aí nas próximas unidades, que antigamente a ciência, ela, como não existia ciência na verdade, ela tinha uma outra vertente, tinha uma outra ideia. Mas foi passando um tempo e foi melhorando essa questão do conhecimento científico e foi desenvolvendo essa mentalidade de ajudar no desenvolvimento da sociedade. Então, a ciência fornece estudos, nossa ciência química, a física, a ciência em geral fornece estudos que vão desenvolver a tecnologia para o uso da sociedade. Então, a gente pode ver diversas estratégias, diversos frutos que nós temos, que aí vocês podem estar pensando em quais são esses frutos. Vocês podem ter em casa, vocês têm um celular em casa, vocês andam com o celular que você pode fazer uma chamada de vídeo com uma pessoa que está lá no Japão. Imagina, antigamente você mandava uma carta, ficava anos, ficava meses para chegar lá em um certo local, mesmo no Brasil, do estado para outro. Agora não, simplesmente 1 segundo, 2 segundos você consegue mandar uma mensagem para alguém, certo? Graças à tecnologia. Pronto, aí vocês podem estar olhando no livro, certo? Vocês estão no livro aí na página 15 em diante, vocês vão ver esse assunto que eu estou falando aí. Aqui você tem a questão do avião, certo? Viagens mais rápidas são exemplos de... Aqui você tem os remédios, como eu falei. Aqui você tem um carro, é um exemplo de uma tecnologia, certo? Tudo graças aos estudos. Então você tem coisas complexas e coisas simples, certo? Beleza? Então é o seguinte. E vamos falar também no exercício aqui, ó, vai ter sobre... Deixa eu pegar aqui. Coloquei lá no exercício para vocês também sobre temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Aí vai estar na página 26. Vocês podem estar olhando na página 26 do livro, temperatura de fusão e ebulição. O que significa temperatura de fusão e ebulição? Temperatura de fusão é aquela temperatura em que um elemento ele passa do estado líquido para o estado sólido, ou do sólido para o líquido. É chamada temperatura de fusão. Aí cada material tem a sua temperatura. Vamos usar o exemplo da água. A temperatura de fusão da água é de 0 grau, ou seja, a água passa do estado de líquido para o estado de sólido a 0 grau. Então, se ela tiver 1 grau, 2 graus, ela está líquida. Quando ela atinge a temperatura de 0 grau, baixando, ela passa para o seu estado de fusão. Ela vai se solidificar, ou seja, ela está virando um sólido, certo? E se ela tiver a menos 5, menos 6 graus, ela está congelada. Quando ela vai subir na sua temperatura para menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até chegar ao zero, isso quer dizer que ela também entra em fusão. Então ela vai passar do seu estado sólido para o estado líquido.
Então essa é a temperatura de fusão. Então cada elemento tem o seu. Então vocês vão ver que tem elemento que tem temperatura de fusão altíssima, tem elemento que tem temperatura de fusão muito baixa, certo? Por exemplo, um ferro. A temperatura de fusão de um ferro é muito grande, muito alta, ou seja, para um ferro conseguir derreter, imagina, né? Um ferro sólido, para ele conseguir entrar para o estado de líquido, você precisa de muita temperatura, muito calor. Então a temperatura de fusão dele é muito alta, certo? E aí no exercício vocês vão ver lá, eu vou pedir a vocês exemplos. Já a temperatura de ebulição acontece quando um líquido, ele chega, vamos colocar água, ele passa do estado líquido para o estado de vapor, estado gasoso. Isso acontece com a água a 100 graus. Quando a água atinge a temperatura de 100 graus, ela entra em ebulição, começa a borbulhar, o vapor aumenta e consequentemente ela passa mais rápido do estado líquido para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então, temperatura de ebulição é quando a água passa por esse estágio de líquido para o estado gasoso mediante alta temperatura, que na água é 100 graus, certo? Aí vão ter outros elementos aí, outras substâncias que vocês vão pesquisar lá também, e vocês vão me dizer as suas temperaturas de fusão e temperatura de ebulição, certo? Aqui temos até um gráfico, ó, da água. Água 0 grau, menos 4 graus está sólida, menos 4 graus sólida, 1 minuto, 2 minutos, menos 3 graus. Você vê que ela está esquentando. Menos 3 graus, 1 grau, 3 minutos, 1 grau, menos 1 grau, então ela está sólida ainda. 4 minutos, ela está a 0 grau. Chegou 4 minutos, a temperatura está a 0 grau, então ela está no estado de fusão. Está entrando do sólido para o líquido, então ela está meio sólida, meio líquida, está derretendo. E assim diante, até subir, vai ganhando tempo, chegar em 100 graus, 97 graus já está começando a entrar no estado de ebulição, certo? 95 graus em diante já está começando a entrar no estado de ebulição, até chegar em 100 graus, que ela entra exatamente em ebulição e vai subindo a temperatura aí, a depender do líquido, certo? Então são exemplos aí, temperatura de fusão e ebulição. E nós temos aqui agora, isso aí vai cair no exercício também, vocês dão uma olhadinha lá no exercício. Eu vou passar daqui a pouco para vocês. E aqui nós temos a questão de material homogêneo e material heterogêneo. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só passar aqui. Pronto. Demorou, hein? Pronto. Aqui, ó. Também vai cair sobre material homogêneo e heterogêneo. Material homogêneo, que é um tipo de material cujo aspecto é uniforme de ponto a ponto. O que significa dizer que existem materiais homogêneos e heterogêneos. Os homogêneos são aqueles que apresentam apenas um aspecto. Por exemplo, a água é homogênea. Quando você olha para a água, você vê apenas um aspecto. Água pura, digamos assim. Material heterogêneo, quando você olha e vê dois aspectos ou mais, por exemplo, água e areia, você consegue ver a água e consegue ver a areia. Então, material heterogêneo, você consegue ver mais de uma fase. Então, homogêneo você vê uma fase, heterogêneo você vê mais de uma fase, certo? Aí dentro de material homogêneo e heterogêneo nós temos misturas e soluções. O que são misturas? Mistura é aquele material que é homogêneo. Independente das quantidades misturadas ali, qualquer quantidade que eu colocar de um e de outro vai ser sempre homogêneo. Por exemplo, se eu colocar 10 litros de água com 1 litro de álcool, é homogêneo. Se eu inverter, vai ser homogêneo. Qualquer quantidade de um com o outro são elementos parecidos. Quando eu misturo, sempre vai ser homogêneo. Já a solução também é homogêneo, só que depende das quantidades ali, dos materiais que eu coloco ali dentro. Se eu colocar muito material de um, por exemplo, eu tenho uma substância A e B, água e sal, por exemplo. Se eu misturar direitinho, colocar uma quantidade pouca de sal, vai ser um material homogêneo, vai apresentar apenas um aspecto. Mas se eu colocar muito sal, esse sal não vai dissolver todo, não vai ser todo dissolvido e vai dar para você ver o sal ali e vai dar para você ver a água. Então já torna um material heterogêneo, certo? Então aí já não deixa de ser solução.
deixa de ser material homogêneo, passa a ser material heterogêneo, e deixa de ser solução, né? Porque a solução ela é homogênea, para ser a solução tem que ser homogênea, só que com as quantidades exatas ali. Agregado e colóide. Colóide, começar com colóide, é aquele material que parece homogêneo, só que ele na verdade é heterogêneo. Aquele material que você olha, que você analisa assim com o seu olhar, com o seu olho nu, você vai ver que ele é homogêneo, está aparecendo um aspecto só que quando você usa uma lente de aumento, um microscópio, alguma coisa assim, você vê diversas fases. Por exemplo, a maionese, você pega a maionese, você olha assim, ela é homogênea, mas quando você aumenta o tamanho ali da maionese na questão de um aparelho de ampliação, você vai ver diversas fases. Você vai ver gema de ovo, você vai ver ervas, você pode ver óleo. Então você vai ver vários aspectos. O sangue é a mesma coisa. Se você olha o sangue, é homogêneo, mas quando você aumenta a ampliação sobre o sangue, você vai ver que ele apresenta outros materiais, outras cores, outras fases, certo? Então é heterogêneo por isso. Ele parece homogêneo, só que com a ajuda de um aparelho de ampliação você vai ver que ele é heterogêneo. Já o agregado não, aquele material que você analisa a olho nu, você já vê ali que ele é heterogêneo. Por exemplo, água e areia, como eu falei no início, você olhou, você já está vendo as diferenças ali. Então já é heterogêneo. Você pega assim uma pedra, essa pedra toda pintadinha. Uma pedra é um material heterogêneo, você está vendo várias fases, certo? Então é basicamente isso, um material homogêneo, um material heterogêneo. Está aí na página 51, vocês podem estar dando uma olhada. Aqui ó, material homogêneo, heterogêneo aqui, você está vendo pedrinhas e areia. Está vendo duas fases, ou até mais fases aí. Então, por isso que é um material heterogêneo, você consegue identificar. Aqui o granito também. Já os colóides só com a ajuda do aparelho de ampliação, você vai conseguir enxergar, certo? Então é isso, galera. Eu vou apresentar o exercício está aqui para vocês fazerem. Eu vou postar lá no grupo, certo? São duas atividades, atividade 2 e atividade 3. Vocês vão fazer essas atividades, me entregar ainda na próxima semana para a gente corrigir e dar nota, tá bom? Então um forte abraço para vocês e façam o exercício e bom proveito, beleza?